paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Ezequiel capítulo 33. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso: ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso: certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso o penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o perverso da sua perversidade e fazendo juízo e justiça, por isto mesmo viverá. Todavia vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Está claro o texto ou não? Se Deus falar para você, dar aviso para alguém, e você não der, o sangue dele recai sobre a tua cabeça. Mas se você falar e ele não der atenção, então é o sangue dele sobre a cabeça dele. E pode o justo ser justo a vida inteira. No momento de deslize, se ele continuar no deslize, não haverá justiça, ou seja, não haverá perdão para ele. Mas o perverso,
pode viver a vida inteira na perversidade, mas no momento em que ele se arrepender, haverá perdão para ele. No ano 12º do nosso exílio, aos 5 dias do 10º mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: Caiu a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Abrira-se-me a boca antes de, pela manhã, vir ter comigo o tal homem, e uma vez aberta, já não fiquei em silêncio. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, os moradores desses lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo: Abraão era um só, no entanto, possuiu esta terra. Ora, sendo nós muitos, certamente esta terra nos foi dada em possessão. Dize-lhes, portanto: Assim diz o Senhor Deus: Comeis a carne com sangue, levantais os olhos para os vossos ídolos e derramais sangue. Porventura, haveis de possuir a terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominações, e contamina cada um a mulher do seu próximo, e possuireis a terra? Assim lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus: Tão certo como eu vivo, os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e o que estiver em campo aberto o entregarei às feras, para que o devorem, e os que estiverem em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra em desolação e espanto, e será humilhado o orgulho do seu poder. Os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto por todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: Vinde, peço-vos, e ouve qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Hoje, existem profetas de Deus na terra. A própria palavra de Deus é profeta, é profecia. Lá atrás, o que aconteceu? O perverso se converteu, ele deixou a iniquidade dele, ele resolveu praticar os justos juízos de Deus. O que Deus falou? Me arrependo de dizer que haveria pragas sobre a terra. Esse arrependo é uma palavra muito forte. Olha a atitude que Deus tomou, porque houve uma conversão. Mas você acha que o mundo inteiro vai se converter dos seus maus caminhos? Não vai. Por isso, o Apocalipse está às portas. Capítulo 34. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro.
As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Aqui é uma simbologia. São pastores que deveriam cuidar das ovelhas e não cuidam. Mas só que Deus chama a igreja dele de noiva. O conteúdo dela são ovelhas, porque são animais mansos, são animais obedientes, são animais calmos, tranquilos. Então, já expliquei lá no Salmo 23 que a ovelha é um animal que ela não tem defesa, ela não tem chifre, ela não tem garras, ela não tem presas. Então a ovelha é totalmente indefesa. Ela depende do quê? De um pastor para cuidar dela em tudo. Dá alimento, dá água, dá um abrigo, dá toda a tranquilidade que ela precisa, porque qualquer coisa ela se assusta. Se você não levar as ovelhas para uma água tranquila, a agitação da água assusta a ovelha. Então você tem que tomar muito cuidado. A ovelha é o bichinho mais dócil e sensível que tem. Por isso que Deus compara os membros da igreja, os membros da noiva dele, como ovelhas. Só que tem muitos pastores por aí, agora falando assim literalmente, né? Os pastores de igreja, que deveriam ser pastores de igreja, mas não são. Visam apenas o seu bel prazer, visam apenas os lucros. Eu sou pastor de igreja com muito orgulho e não faço menção nenhuma de dinheiro, disso, daquilo. Eu explico na igreja. A igreja sobrevive de dízimo e oferta. Ah, mas também tem o voto. Eu não aconselho a fazer. Certa irmã fez um voto. Ela cumpriu pela metade. E Deus honrou o que tinha que honrar? Não. Ela queria sair do emprego, ela iria para outro melhor, ela deveria ser mandada embora do primeiro, ela não foi mandada embora do primeiro, ela entrou no segundo e agora ela mal para em casa. Trabalha nos dois, porque não pode pedir a conta do primeiro. É assim. Pagou o voto? Não. Uma outra irmã também pediu uma escapatória para Deus. Deus abençoou. Ela abençoou só uma vez. Ela falou que abençoaria 3. Cumpriu o voto? Também não. Então, é o que eu falo. Dízimos e ofertas. Você votou? Amém? Você votou. Mas tenha cuidado. Cumpra o seu voto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas,
entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os chifres impelis as fracas até as espalhardes fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro eu farei bênção. Farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos. As árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo, e as livrar das mãos dos que as escravizavam. Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Levantar-lhes-ei plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Quando Deus fala que Davi será o pastor das minhas ovelhas, é uma referência a Jesus Cristo. Jesus é descendente de quem? De Davi, concorda? O que ele disse? O que Deus disse para Davi? O teu reino não terá fim. Então, foi o que eu já expliquei. Quando Jesus nasce, aí ele tem o seu tempo aqui na terra e vai para o céu. Esse reino não terá fim, tá certo? Foi isso que Deus disse para Davi. Então, quem é o pastor que ele está dizendo aqui? Ele fala de Davi, mas não é Jesus, tá? É uma referência a Jesus Cristo, que nesse tempo, Deus não podia falar diretamente, Jesus Cristo, meu filho. Não. Olha, ele dá as profecias. Isto é uma profecia, tá certo? Deu para entender? Então, o que acontece? Tomar cuidado. Mas Davi morreu, como é que ele vai apacentar? Não é Davi, é Jesus.